CNPEM como estagiário, e para manter o vínculo, eu entrei, só que em vez de ser em vaga remanescente no curso de eletrônica, eu entrei desde o primeiro módulo. Então eu vou finalizar agora, né, em julho do ano que vem, e por enquanto são 6 meses de estágio aí que ainda faltam para finalizar. Beleza, Léo? Opa, boa noite, pessoal. Eu sou o Leonardo. Eu fiz informática integrada também, de 2016 a 2018. Atualmente eu sou bolsista de iniciação científica no CNPEM. Eu também faço graduação em controle e automação na Unicamp. E já estou há 1 ano e 6 meses nessa empreitada. Tamo junto, Léo. Também tô no aniversário, 1 ano e meio. E depois... Bazito, vou pedir para você se apresentar de novo, porque quando eu iniciei a gravação, você tinha acabado de se apresentar. Por favor, se apresente novamente. Beleza. Bom, sou o Gabriel Basílio. Eu cursei Mecânica Integrada ao Ensino Médio nos anos de 2017 a 2019. Logo quando eu encerrei o curso técnico integrado, eu já fiz a inscrição aqui para o CNPEM, para a vaga de estágio. Só que por conta de ter terminado em 2019 e a vaga era para 2020, eu tinha que ter alguma relação ainda com o curso técnico, a vaga era para estágio técnico, então fiz a inscrição para a vaga remanescente em eletrônica, entrei direto no terceiro módulo e encerrei em 2020 o meu técnico em eletrônica também, junto com o meu estágio. Terminando o estágio em 2020 e 2021, consegui a felicidade de ser o contratado, né, CLT, e agora estou há 6 meses, quer dizer, 7 meses agora como contratado. Então já tive desde o integrado ao modular, que foi o que eu fiz eletrônica, e estagiário, e agora como CLT. A gente vai estar aqui passando para vocês um pouco sobre os Sirius, desde a parte do acelerador, dos laboratórios que existem aqui dentro do centro, e também a parte das linhas de luz, a parte de experimentos, tá? E um pouco das nossas experiências também do Léo, né? Como a gente consegue trazer tanto o lado do bolsista, o do Gustavo Posa, como ele está como estagiário, eu como CLT, e também ao decorrer da reunião vai estar ingressando o Jefferson, que também é o integrante de outro grupo aqui do Sirius. Bacana? Só dar um toque, né? O Jefferson fez tanto eletrônica quanto integrado no Vento Quirino, os dois no modular. Opa, bacana. Bom, vou começar do... Acho que a gente não pode deixar passar, né? A gente não já chegou com o Sirius aqui pronto, sem sofrer um pouquinho, né? A gente não tem toda essa estrutura. É o projeto mais complexo da ciência brasileira, né? De ciência e tecnologia. Isso daqui a gente não entra num site e compra ele pronto, não tem no Mercado Livre, não tem no LX. Então tem todo o desenvolvimento, tem toda uma história por trás disso que eu acho que não podia passar em branco. Eu vou falar rapidamente sobre como que foi isso, né? Primeiro teve uma equipe de 2 pessoas que foram o Liu Lin e o Hélio, né? Eles eram estudantes de engenharia lá no Paraná, se eu não me engano, e eles eram alunos do professor Ricardo. O professor Ricardo, deixa eu indicar aqui, ele que tá puxando, ajudando na construção do VX, o professor Ricardo aqui, e aqui é a Liu Lin, e esse é o Hélio, tá? Aqui outra imagem, professor Ricardo e a Liu Lin. Eles foram pioneiros, né, nessa parte de aceleradores, eles que através de uma iniciação científica, né, numa bolsa que teve, eles foram para Stanford em 1985 para fazer esse estudo sobre aceleradores, para que pudesse trazer para o Brasil e aí sim começar a fazer o nosso primeiro acelerador, que foi o VX. O VX ele teve o início dos estudos foi em 85 e a conclusão dele foi em 97, se eu não me engano. E não, o início do projeto foi em 97 e foram 10 anos de construção do VX para que ele pudesse ser considerado também um acelerador e foi o primeiro laboratório no hemisfério sul. Tá? O VX inaugurado em 97, foram 10 anos de construção. E a início de construção dos Sirius foi em 2014. Os estudos, se pensando nos Sirius, foi em 2019, mas a construção em si, no governo da Dilma, começou em 2014. Em 2018 teve a inauguração do prédio Sirius, foi inaugurada pelo vice-presidente, depois se tornou o presidente, o Temer, Michel Temer, em 2018. E em 2020 foi a inauguração da primeira linha de luz. Infelizmente, o professor Ricardo, ele faleceu em 2019. Ele era engenheiro civil, ele foi doutor, ele era doutor em física na Universidade de Londres, tá? E ele que foi o grande nome que levou aí para o VX
Ele foi que fez o projeto do VX e também fez o projeto do Sirius para estar se concretizando. Ele ainda teve a honra, antes do falecimento por câncer de pulmão, de ver a primeira chegada de feixe numa linha de luz. Se eu não me engano, foi na Cateretê ou foi na Manacá, que aqui nós damos, tem as linhas de luz, tem nomes da fauna e flora brasileira. A gente tem, por exemplo, mogno, sabiá, carcará, embuia, sapê, ipê. Então ele conseguiu ainda ver, teve a felicidade. Aqui a gente consegue ver a Liu Lin e o Hélio e o professor Ricardo comemorando, né, a chegada do feixe, a aceleração também do feixe dentro dos Sirius. Foi tudo um período de tempo ali, e depois disso aconteceu o falecimento. Ele era casado, né, com a professora, com a Liu Lin, tiveram 3 filhos, e o VX, o primeiro acelerador que a gente teve aqui no Hemisfério Sul, atualmente ele está desativado, está em fase de desmontagem. Todo esse laboratório aqui que a gente está conseguindo ver, o VX, ele está sendo desmontado. Esse salão já está ficando meio bem vazio já por conta dos Sirius, né? Tem coisas que estão sendo reaproveitadas e estão se trazendo para os Sirius, e tem outras coisas que estão sendo sucateadas, vendidas, transportadas para outros lugares também que queiram começar seu síncrotron. Teve até algum rumor que se começaria um acelerador de partículas no México, que seria tudo doado para o México, para um grupo de estudantes, mas por enquanto não tem nada oficial. Estão se doando mais para universidades, para partes de estudo, câmaras de vácuo, todo esse equipamento que a gente tem aqui. Beleza? Bom, todo mundo, às vezes as pessoas acham que o Sirius é o CNPq inteiro, que o Sirius faz parte da Unicamp, né? E o que é o CNPq? O CNPq é todo esse campus aqui gigantesco, e o CNPq é a sigla para Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Então, o CNPq, ele é como se fosse, vamos pensar no Bentão, e dentro do Bentão, a gente tem os diversos cursos. E lá dentro do CNPq, a gente tem os diversos laboratórios. Então, a gente tem o primeiro aqui da direita, o LN Nano, que é o Laboratório Nacional de Nanotecnologia. Um pouco mais para a esquerda, dá para ver um prédio quadrado, que era onde seria o VX, onde é o VX que está desativado. Mais para a esquerda dá para ver o Sirius, né? Então é inconfundível o formato dele, que ele passou a ser o novo Laboratório Nacional de Luz Síncroton. Um pouco mais para baixo a gente tem o LNBR. LNBR, para quem é mais antigo, vai conhecer como o CTBE, que era para a parte de biodiesel, mas devido à nova diretoria foi trocado o nome para LNBR, que seria o Laboratório Nacional de Biorrenováveis. E um pouquinho para a direita a gente tem o LNBio. Então, dentro do CNPq, a gente não tem apenas o Sirius. O Sirius não é uma coisa única, né? Ele faz parte de todo esse processo, de todo esse ecossistema de pesquisa, né? Então, a gente costuma dizer que o Sirius ele é como se fosse um microscópio para com que os outros laboratórios consigam utilizar ele para fazer as pesquisas. Então, é muito comum que alguém comece uma pesquisa no laboratório, por exemplo, no Nano, leve no Sirius para poder enxergar essa estrutura, depois volte para o Nano para resolver o problema. Assim como dentro do Sirius também tem pesquisas que são próprias internas, mas tudo isso faz parte do CNPq. Pode passar. Bom, o que é o Laboratório Nacional de Biociências? Dentro do CNPq, como eu disse, não se baseia só o Sirius. Então, o LNBio ele está focado mais na parte da biociência. Então, eles estão muito preocupados na estratégia de trazer novos fármacos para a biologia, novos tipos de componentes, substâncias, para poder otimizar toda a questão que envolve a biociência, né? Então, todo tipo de agente que pode ajudar na cura de uma doença, um tipo de solvente novo que agrida menos o meio ambiente, é utilizado aqui. Uma coisa que está sendo muito tratada nos todos os laboratórios é a questão da biologia sintética. Então, você começa a ver hoje grupos dentro do LNBio que trabalham com biologia sintética para tentar otimizar ainda mais as suas bactérias. Então, o que seria a biologia sintética? É você mudar a função que um ser vivo tem, um organismo, para que ele tenha outra função que agregue na sua causa, no seu problema. Então, caso alguém ter alguém ou queira, por exemplo, seguir a carreira de química, biologia, tem lugar para vocês no CNPq, né? Não é só o Sirius, mas pode passar. Bom, a gente tem o LNBR. O LNBR,
ele cuida da parte de biorrenováveis. Então, eles cuidam basicamente da parte de, não basicamente, né, não é só isso, mas tem toda a parte de energia, de transporte, de você trazer um novo biocombustível. Antigamente, eles estavam mais focados na parte do bioetanol e nos combustíveis drop-in. O que seria o combustível drop-in? É o combustível que você pode utilizar tanto em uma fábrica quanto em um veículo que utiliza gasolina, por exemplo. Então, eles são bem baseados nessa questão de poder trazer um combustível que agrida menos do meio ambiente. Então, no começo, eles tentavam tirar o etanol não só do líquido da cana, mas também do bagaço. E aqui na direita a gente tem uma imagem do que a gente chama de planta piloto. Né? O que é legal do LNBR é que eles trabalham muito com a planta piloto. A planta piloto é assim, quando você começa a fazer um experimento, você precisa de um frasco, então você começa na bancada. Antes de você ir para uma escala industrial, você não pode simplesmente passar desse estágio. Geralmente você passa porque eles chamam de uma planta piloto, que seria uma fase intermediária entre a bancada e entre a parte industrial. Então eles trabalham muito com essa parte de planta piloto, então eles montam, desmontam, para testar se aquele combustível que você pensou, que os cientistas pensaram, ele pode ser utilizado, ele pode ser fabricado em longa escala e se ele realmente vai ter uma efetividade boa. Pode passar. E por último, não menos importante, a gente tem o LN Nano. O Nano, ele é basicamente a junção de você pegar componentes, por exemplo, da eletrônica, e reduzir eles em tamanhos bem pequenos. Então, você trabalhar com biosensores, você trabalhar com toda a questão de energias alternativas. Todos eles, gente, são focados em otimizar o meio ambiente, né? Então, você deixar o meio ambiente um lugar muito melhor, então reduzir resíduos, gastos, e eles cuidam mais dessa parte de um nanoplástico, uma nanopartícula, por exemplo, quem conhece a parte de quantum dots, então eles mexem com quantum dots lá dentro, né, que seriam pontos quânticos, que você consegue utilizar eles para melhorar uma via metabólica, para facilitar um processo, ou fazer um biosensor bem pequenininho para você poder utilizar em outros laboratórios. Então eles são mais essa parte da integração, né, tanto da biologia com a parte da eletrônica. Leu? Opa, aqui pra mim travou aqui. Não foi o slide. Tá no que é o projeto Sirius, aqui na tela. Tá bom. Vou, vou meio que abstrair então. Então, gente, vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o Sirius. O Sirius é essa grande estrutura da imagem da direita que vocês podem estar vendo. Ele é um equipamento de grande porte que foi construído aqui no Brasil, na cidade de Campinas, como já foi dito tanto pelo Gabriel quanto pelo Gustavo. E atualmente é a maior estrutura e mais complexa científica que existe no Brasil. Ele é um equipamento de grande porte, que basicamente utiliza de diversos aceleradores que, em conjunto, vão gerar o que a gente chama de luz síncrotron. Daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês o que é essa luz. E, basicamente, essa luz ela é usada para investigar as diferentes composições e estruturas de cada material. Atualmente, o Sirius é uma estrutura financiada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em sua grande parte, assim, para termos de formalidade, e foi projetado completamente por engenheiros e pesquisadores do CNPq, em parceria com a indústria nacional. Pode passar, por favor. Então, pessoal, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é a luz síncrotron. A luz síncrotron, basicamente, é um tipo de radiação eletromagnética. Essa radiação ela existe em diversos tipos. Ela varia tanto da faixa do infravermelho quanto até os raios-x, inclusive passando pelo espectro de luz visível. Então, meio como que a gente tem, com os diversos aceleradores em conjunto, a gente meio que gera uma espécie de radiação que é possível usar como um grande microscópio para estar observando a estrutura e a composição dos materiais. Aqui na direita vocês podem ver algumas das possibilidades de aplicação que o Sirius pode ter, tanto para o Brasil quanto para o mundo, que é na pesquisa sobre solos, sobre novos fármacos, combustíveis, tratamentos, energias, materiais alternativos, como, por exemplo, as placas fotovoltaicas aqui, fertilizantes e, hoje que está muito em alta, né, principalmente as doenças. Atualmente, inclusive, foi publicado o primeiro estudo sobre a composição estrutural do coronavírus. Esse estudo foi feito, se eu não me engano,
por alguns pesquisadores do Paraná. Eles utilizaram as estruturas dos Sirius para estar realizando esses estudos. E é bom, né? Eu acho que vocês podem ter uma noção assim, porque vai possibilitando que a pesquisa nacional e os avanços científicos mesmos continuem progredindo cada dia mais. Pode passar, por favor. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho, bem resumidamente, assim, passando bem por cima, como que essa luz síncrona é produzida dentro dos Sirius. Como eu disse para vocês, são uma série de aceleradores em conjunto que no final vão servir para esse tipo de estudo e análise. A gente começa com esse primeiro acelerador, que a gente chama de LINAC. Ele é um acelerador linear, em que inicialmente, para a formação do feixe de elétrons, que posteriormente vai dar origem à luz síncrona, a gente tem que primeiramente obter esses elétrons. Esses elétrons eles são obtidos a partir de algum tipo de material. Aqui no Sirius a gente utiliza a liga metálica, e a gente aquece essa liga metálica para que, com o aquecimento, os elétrons consigam se soltar das ligações, e logo assim a gente acelera esses elétrons utilizando campos elétricos magnéticos oscilantes, que a gente chama. Que são basicamente uma série de ímãs que vão meio que injetar energia nesse elétron para que ele consiga atingir velocidades até próxima da luz. Como vocês podem ver, esse acelerador LINAC, ele fica aqui onde está indicado por esse número 1. Ele fica basicamente na parte interna do anel, que a gente chama do Sirius. Basicamente, o Sirius ele é dividido em 3 partes, assim, digamos, para simplificar, que seria essa parte mais interna do acelerador, que a gente chama de anel, que é onde está instalado as estruturas mesmo do acelerador. A gente tem o hall de experimentos, que é onde fica basicamente as linhas de luz, que é onde se realizam os estudos mesmo, e a gente tem a estrutura mais externa, assim, ao prédio, que é onde está instalado as salas, as salas de reunião mesmo, no geral são as salas. Tem um outro nome, para centro de convenções, isso, lembrei. O centro de convenções que a gente possui no Sirius. Pode passar, por favor. O segundo acelerador que a gente tem é o acelerador injetor. Esse acelerador ele já não é mais linear, como o último, ele já é um acelerador circular, digamos assim. Ele é basicamente onde os elétrons eles ficam girando com a velocidade da luz, cerca de 600 mil voltas por segundo, e eles ficam ganhando energia. A cada volta que eles vão dando no anel, eles vão ganhando mais energia, e quanto mais energia eles vão gerando, melhor a luz que a gente consegue estar gerando. Pode passar, por favor? E, em penúltimo lugar, a gente tem o anel de armazenamento. O anel de armazenamento é onde, basicamente, depois de o elétron ter conseguido adquirir uma energia necessária, assim, não digamos que é a energia suficiente, mas é uma energia necessária que a gente precisa para alcançar nossos objetivos, eles precisam, de certa forma, se manter com essa energia, porque se a gente perde essa energia de alguma forma, a máquina vai estar sendo ineficiente. E para manter essa energia do elétron, a gente mantém ele circulando em órbitas estáveis, sempre guiadas por ímãs. Esses ímãs, eles são quadrupolos ou bipolos, que são basicamente, como posso explicar para vocês, são grandes ímãs mesmo. Pensa que são ímãs muito fortes, assim, que o elétron ele vai passar no meio desses 4 ímãs que ficam na volta de um quadrado, pensando como se fosse um quadrado. Pensa que os ímãs ficam nos vértices de cada quadrado, e a gente tem um elétron passando basicamente bem no meio, e a cada vez que esses elétrons eles são desviados para fazer a curva, eles vão gerando energia, vão emitindo radiação eletromagnética, e essa radiação eletromagnética ela sai basicamente na tangente da curva. É onde a gente tem instalado as linhas de luz, no caso. Pode passar. Por fim, a gente tem basicamente as linhas de luz, que depois onde o elétron basicamente ele foi obtido por meio do aquecimento do material, foi acelerado, ganhou uma energia suficiente depois de ficar rodando muito tempo assim no prédio, depois a gente manteve a energia dele e deixou ele rodando ainda em órbitas estáveis para estar liberando essa energia. A gente tem as linhas de luz. As linhas de luz, que vai ser explicado melhor para o Basílio daqui a pouco para vocês, elas são basicamente onde são realizados estudos com os diversos materiais que podem ser utilizados pelos Sirius.
e são basicamente microscópios bem complexos, assim, que basicamente vão servir para focalizar a luz síncrotron que foi gerada pela essa estrutura enorme. Então, pensa basicamente que você tem uma pinça, vocês podem pensar como se fosse essa caneta aqui, como se ela fosse uma pinça, e na ponta de cada dessas pinças a gente tem instalado um material, como, por exemplo, digamos, a plaquinha do coronavírus. Aí a gente tem que, nessas linhas de luz, o feixe ele é focalizado de forma a mirar exatamente nesse material. Em alguns materiais, eles absorvem, ou eles emitem, ou eles vão refletir essa luz que é recebida, essa luz síncrotron que a gente chama. E dessa forma a gente consegue analisar a estrutura do material, porque esses átomos que tem na estrutura, como eu disse para vocês, eles vão acabar interagindo de certa forma com essa luz síncrotron. Em volta a gente tem alguns sensores, diversas estruturas bem complexas assim, que vão ser responsáveis por identificar como que o material está se comportando com essa luz síncrotron. Pode passar, por favor. Aí, para vocês entenderem um pouquinho sobre o prédio do Sirius mesmo, as características estruturais, o Sirius ele tem, se eu não me engano, por volta de 518 metros de circunferência total. Então, quando vocês veem aquela imagem lá de cima, aquele grande círculo lá, ele tem mais ou menos 518 metros, se eu não estou enganado. Em cada um desses trechos, ao longo da circunferência, a gente tem instaladas as linhas de luz. E em cada trecho desse, a gente tem que o feixe de elétrons ele tem que ter um tamanho vertical de 1,6 micrômetros. Por que a gente tem que ser tão específico nesses 1,5 micrômetros? Porque quanto mais disperso esse feixe, ou quanto maior ele for, a gente acaba não tendo a eficiência. Eu esqueci de citar para vocês, mas atualmente o Sirius ele é o primeiro síncrotron de quarta geração que está sendo construído aqui na América Latina. E por que ele é quarta geração? Ele é quarta geração porque ele foca muito na estabilidade do feixe de elétrons e na eficiência que ele tem. Então, a gente pode dizer que o Sirius atualmente está caminhando para ser um dos mais potentes aceleradores de partículas que a gente tem no mundo inteiro. E só para vocês terem uma noção do que representa esses 1,5 micrômetros, é basicamente 50 vezes menor que um fio de cabelo. Então, você pega um fio de cabelo seu qualquer, o tamanho desejado para o feixe no Sirius é basicamente 50 vezes menor. E com relação a algumas exigências que a gente tem que ter no prédio, assim, a estrutura mesmo com relação ao piso ou à laje, que a gente chama aqui no Sirius, é basicamente composta de duas bases. Um que é o piso especial, que a gente chama, que é onde ficam instalados os componentes do acelerador mesmo, e uma parte onde que fica a região do prédio mesmo, com as salas e os centros de convenções, por exemplo. Com relação ao túnel, que eu falei para vocês, o túnel é a parte que vai abrigar os aceleradores, ele também está instalado nesse piso especial, e a gente tem por volta de 500 metros de comprimento, como sendo uma placa monolítica. Isso aqui que é interessante, eu coloquei para vocês, ser uma placa monolítica que pensa que essa estrutura ela não pode ser muito fragmentada, porque quanto mais fragmentada, ela pode responder de um jeito pior a algumas condições do ambiente, por exemplo. E essa parede ela varia tanto de 80 centímetros a 1,5 metro. Aí você pode estar se perguntando, nossa, por que uma parede tão grossa? É por causa da radiação, basicamente. Essa radiação não é uma coisa assim 100% boa, ela é excelente para as condições de estudo e quando usadas de forma adequada, mas quando expostas assim em muita quantidade, ela acaba sendo prejudicial. E também no prédio a gente precisa de uma extrema estabilidade, assim, gente, tipo, muita estabilidade mesmo. Então a gente tem tubulação que são sustentadas por molas, a gente tem esses pisos especial que tem cerca de mais de 1.000 estacas dentro do piso, mais de 1.000 vigas com cerca de 15 metros de comprimento cada uma dessas vigas. Então vocês pensam que é um negócio enorme para sustentar uma estrutura enorme e que não pode possuir nada de variação, porque quanto mais variação que a gente tem, pior fica o resultado final nas linhas de luz, por exemplo. Pode passar, Biel.
Só complementando, Léo, sem falar que também, se em caso de terremoto, viu, gente, o Sirius é o local mais indicado para se ficar, tá? Se tiver terremoto no Brasil, aqui é o local mais bacana. Sem falar, né, Léo, que a gente teve também a construir a empresa contratada para deposição de concreto, para aterrar o solo, fazer todo esse estudo, tiveram que fazer a fábrica dentro do Sirius, no terreno, para não ter que fazer toda essa locomoção de um ponto ao outro, então fizeram a parte de fabricação do concreto aqui dentro do CNPEM. Isso. Para Me arranja vocês um terem a crachá depois capacidade aí, se tiver um terremoto, eu vou correr até o Sírio, tá bom? Oi, como que é? Me arranja um crachá aí. Se tiver um terremoto, eu vou correr até o Sírio. Não, mas já tá nos benefícios lá. Vale refeição, proteção contra terremotos e vale transporte. Tá tudo já no mesmo pacote. Posso aproveitar e fazer uma pergunta, então? Opa, vai Tá? lá, Léo. Desculpa, meu nome é Winston, né? Eu tô vendo aqui a apresentação de vocês. Eu fiquei curioso na seguinte situação. A gente tá vendo ultimamente lá na região do Rio Grande do Norte, tá batendo bastante terremotos. Aqui no estado de São Paulo não é comum ter terremoto, pode ter um tremor ou outro que não é imperceptível, né? Mas quando acontece esses tremores assim de baixa magnitude, interfere nos resultados das análises que vocês fazem? Eu acho que eu posso falar um pouquinho disso. Só para explicar um pouquinho para vocês meu trabalho maior lá dentro do Sirius, eu sou bolsista de iniciação científica, como eu já falei para vocês, e meu estudo é voltado para a estabilidade estrutural do prédio e do feixe de elétrons. Então, sim, quanto a menor magnitude que a gente tenha de tremor na Terra mesmo, a gente sente lá no Sirius. Eu posso dar uma ideia assim para vocês mais ou menos do que acontece lá dentro. A gente tem basicamente 4 sistemas de monitoramento hoje em dia instalados lá no Sirius, que é um sistema de nivelamento hidrostático. Então pensa que a gente tem na volta inteira do prédio uma série de tubulação. Essa tubulação tem dentro uma água e a cada mínima variação do prédio, esse líquido ele se movimenta dentro dessa tubulação e a gente tem sensores capacitivos que vão detectar o nível dessa água na volta inteira do prédio. Outros sensores que a gente tem é uma estação sismográfica, justamente para estar detectando essas variações sísmicas com relação a terremotos e outros tremores que possam ter em terra, assim. A gente tem 2 estações meteorológicas, perdão, que são utilizadas mesmo para estar validando as condições atmosféricas de temperatura, de umidade. E a gente tem também sensores que estão instalados no concreto do prédio. São mais de 1.000 sensores instalados que captam tanto temperatura quanto deformação estrutural do prédio. Então, só para dar um exemplo para você dessa mínima variação, que pode ser sentida, por exemplo, por terremotos ou não, atualmente a gente tem um problema no Sirius que meio que o feixe está fazendo assim, ó. Ele está fazendo meio que uma senoide, e essa senoide ela está chegando das linhas de luz muito grande. E isso não é bom para as análises. E a gente meio que tá chegando, a gente meio que já concluiu que essa senoide ela está sendo basicamente causada por um poço artesiano que a gente tem do lado do prédio do Sirius, que quando a bomba de sucção é ligada, a gente puxa a água do solo. A gente tem uma ideia que vai ser criada uma pressão negativa dentro desse solo e vai fazer que o prédio desça. Aí depois que essa bomba liga, que a gente não precisa mais de água, essa água começa a penetrar de novo no solo, nas rochas, e o prédio sobe. E tipo, essa variação é coisa de 0,1 decímetros. Se eu posso dar alguma coisa para vocês assim, vocês pegam 1 centímetro, dividem em 10, depois dividem em 10 de novo. E basicamente isso é o que está mexendo no prédio, mas ele gera uma deformação extremamente relevante e que causa um bom trampo para a gente lá no Sirius. Que legal, bacana. Obrigado pela resposta. Que isso. Se tiver alguma coisa aí para comentar também, viu, gente? Pode falar. Pode ir pro próximo, Léo? Pode sim, por favor. Agora, só para dar uma ideia para vocês de outros síncrotrons que existem pelo mundo, o Sirius não é um dos maiores que existem outros bem maiores pelo mundo inteiro, mas não necessariamente são de 4ª geração.
Aqui, como vocês podem ver, o Sirius no Brasil, né, com 518 metros. A gente tem aqui na América do Norte também o APS, que está instalado no laboratório de Argonne, na cidade de Illinois. Ele tá passando por um processo de atualização também. Aqui na Europa, a gente tem o ESFR, que fica na cidade de Grenoble, na França. Na Suécia, a gente tem o Max 4. E aqui no Japão, a gente tem o maior síncrotron, atualmente em construção de prédio. Síncrotron em construção de prédio, a gente tem o Spring 8, que fica na cidade de Harima, no Japão, com quase 1,5 km de circunferência. Mas também, só para deixar vocês mais curiosos, se vocês quiserem dar uma pesquisada também, na Europa a gente tem sendo construído o CERN. O CERN ele é um laboratório voltado também para análises de luz síncrona, aceleradores de partículas, e ele atualmente é o maior acelerador que a gente tem. Esse acelerador ele não é uma estrutura física, assim pensamos, como vocês podem pensar. Ele não é um prédio. Ele é basicamente um acelerador que foi construído e que envolve diversas áreas, assim. Então, ele é bem grande mesmo. Pensa como se fosse um Sirius meio que gigante, ocupando um espaço enorme de terra que compartilha espaço com outras cidades, assim, por exemplo. Então, meio que você tem uma circunferência que abriga, se eu não me engano, mais de 3 cidades. E é uma coisa de louco, assim. Se tiverem curiosidade, a gente recomenda dar uma pesquisada. Aí pode passar, Biel, só para mim mostrar para vocês. Só fazer uma pergunta aí. Agora você falou do CERN, me deu curiosidade. O CERN acelera basicamente próton? A ideia do CERN é justamente... Eu não tenho certeza se são prótons, mas eu conheço ele mais pela aceleração de partículas. Então meio que como o próton é uma partícula, eu creio que pode ser uma opção. Beleza. Desculpa aí, vai em frente. Não, fica tranquilo. Obrigado. Que isso. Aqui, gente, só para vocês terem uma ideia de como eles são mesmo, até para vocês compararem com os Sirius. Essa primeira imagem é o ESRF, que fica na França. Aqui na direita o Max 4. E por último a gente tem o Spring, que é aquele maior que eu mostrei para vocês, que fica em Harima, no Japão. É isso. Júlio, eu acho que também é interessante a gente falar, né, que todos esses laboratórios, esses aceleradores que a gente tem, isso forma uma comunidade científica, né? Tem toda uma comunidade. Aqui no Sirius, não se pode falar que a gente não é uma empresa que faz algum produto em massa, tem a coisa, por exemplo, uma 3M, uma Bosch são destinadas para grandes processos de fabricações em massa, né? Aqui não, aqui a gente não tem retorno financeiro, a gente não vende nada. A gente tem, claro, consequências do que a gente faz aqui. Por exemplo, a gente tem algum estudo, alguma pesquisa, tem uma patente, e com isso pode gerar uma consequência de algum lucro, algum retorno financeiro, algum projeto e por assim diante. Mas a questão a gente não visa retorno financeiro, o dinheiro que entra aqui, o investimento que entra aqui, na verdade, vem por parte do governo, né? Do Ministério da Ciência e Tecnologia. E essa parte de outros aceleradores ao redor do mundo formam uma comunidade com uma troca de informações muito grande, né? Por exemplo, teve no Max 4 um vazamento numa câmara de vácuo por uma abrasagem errada de uma flange num componente, num sistema que eles fizeram de alinhamento. Aconteceu isso aqui no Brasil. Então, o Max 4 auxilia, ou vai daqui, gente daqui vai para lá, ou de lá vem para cá. Então, é uma troca, né, uma troca mútua de informações que é benéfica para os dois lados, né, do Max 4 para o ESRF, tem o Soler também, tem todos esses aceleradores que compõem a comunidade e até que isso torna muito mais interessante a questão mundial, né? A questão de resoluções na parte de fármacos, de agricultura, das diversas. Tem até a parte de estudo do pré-sal, de pedras lunares também tem esse tipo de desenvolvimento de pesquisa, né? Então só falando também dessa questão da comunidade que existe. Beleza? Boa. Bom, aqui nós temos também, costumamos falar que tem a parte dividida entre o acelerador e o pós-acelerador, né? Então, beleza. A gente tem aqui, o Léo explicou pra gente, né, a parte de aceleramento na questão do LINAC, do booster, e depois disso, para onde que vai, né, para esse feixe? Vão para as linhas de luz, que é essa parte que o grupo que eu integro, né, o PLL, e só que o PLL ele faz parte de uma outra divisão, que chama DEL, a Divisão de Engenharia de Linhas de Luz. Dentro do DEL,
nós temos todo esse grupo que faz acontecer desde o papel, desde o esboço até a parte final da resolução da imagem, da análise estrutural da imagem, quando se chega o feixe nela. Nós temos aqui o PLL, que é o grupo que eu participo junto com o POSA, projeto de linha de luz, COI, controle de integração, infraestrutura de linha de luz. O Jefferson, ele faz parte do grupo IEA, infraestrutura eletrônica e automação, parte de ótica e a parte do ILL. Esses são os grupos que compõem o DEL, Divisão de Engenharia de Linhas de Luz. Tá? Então, aqui a gente tem uma troca de informação muito grande. Na verdade, tem que ter, por exemplo, projeto de engenharia de luz, PLL, que nós somos a parte de projeto, projetista, modelagem 3D, modelagem térmica, modelagem estrutural. Isso vem tudo primeiro da gente. E antes disso chegar na gente também passa por toda uma parte de pesquisadores, né? Os pesquisadores vão falar, ó, quero que minha amostra esteja numa condição criogênica, numa condição de calor, uma condição de menos 50 graus, mais 50 graus, numa condição não sei, de acordo com o que eles precisarem, né? Então, eles passam para a gente, e aí, a partir daí, a gente começa a integração, parte de controle, a motorização, controle de movimentação, leitura de posicionamento. Então, essa é a nossa parte do DEL, tá? Grupo PLL. Então, vamos pensar assim, vamos fazer de conta que todo mundo aqui da sala está dentro de uma Kombi, tá? Essa Kombi tá cheia de laranja lá dentro. Todo mundo passou na feira, comprou um monte de laranja, tá saindo laranja para todo lado. E a gente vai, pegando ali tá indo reto no castelo e vamos pegar ali o balão. Vamos pegar o balão ali do castelo e essa Kombi tá desenfreada. Aí a porta da Kombi abre. Isso quer dizer o quê? Essas laranjas vão começar a sair por cada uma das ruas que tá correndo para lá. Então é a mesma coisa que a gente tem que pensar aqui. A gente tá acelerando, a Kombi tá vindo, tá circulando, e quando ela começa a sair, soltar laranja. Tem laranja de todo tipo, laranja grande, pequena, doce, amarga. Então, é isso que a gente vai falar. Cada laranja que está saindo por uma das ruas vai ser uma das linhas de luz, tá? Vai sair uma aqui. Ah, eu quero uma laranja que tem essa faixa de energia com uma faixa de dimensionamento de feixe. Então, ele vai sair por aqui. Só para entender mais ou menos para simplificar o que quer dizer cada uma de linha de luz. Por que que tem várias, né? Por que que a gente não faz uma linha de luz só e estuda tudo através daquela linha de luz? Porque cada linha de luz tem o seu padrão de energia e também tem a sua parte de dimensionamento de feixe para que ela vai ser submetida, tá? Então nós temos aqui linha Manacá, EMA, Mogno, Caterete. O que a gente tem aqui em cinza são linhas que já estão em construção, tá? Já está sendo parte de projeto, parte de fabricação. Então, e as demais linhas ainda estão em parte de design, parte de projetos, parte de especificação ainda. Mas aqui estão em cinza aqui são as que já estão em desenvolvimento de fabricação. Beleza? Então, uma linha de luz, quando ela está na parte do acelerador, ele vai chegar até uma região que chama front-end. Do front-end, esse feixe vai ser captado pela gente, o que é da parte de PLL, vai vir para uma ótica primária. Essa ótica primária, pensa, se você tem faz de conta que você tem um laser, uma canetinha laser, e você tem que mirar num ponto a 100 metros de distância. Você não consegue ficar parado sem tremer, sem ter nenhuma variação. O feixe que vai chegar lá na outra ponta, ele vai estar desfocalizado, e esse feixe ele expande também, ele não fica sempre naquela mesma dimensão. Então, essas partes de ótica, o que que ela faz? É focalizar e direcionar o feixe até chegar na região da amostra que o Léo comentou lá. Pensa que você está com uma pinça e tem que ali acertar o feixe bem na amostrinha de Covid. Então, como você fazer isso numa distância muito grande? Quando você tem um microscópio é fácil, né? Ele está na mesa ali, está na região de detecção, você vai e olha, mas isso numa região muito grande, você tem que fazer alguns certos alinhamentos para que esse feixe consiga chegar até a região da amostra que você quer que seja detectada. A estação experimental é a última estação, é a cabana que vai receber o feixe na amostra. Só que antes de chegar lá, tem que passar por uma região de ótica. Aqui na Manacá, nós temos só tem uma cabana ótica. Só que, por exemplo, a cabana que a gente tem, que é a Carnaúba é a maior linha que a gente tem aqui. Ela tem 130 metros de comprimento. Ela passa por, se eu não me engano, são três ou quatro cabanas óticas de alinhamento e focalização de feixe até chegar na amostra. Tanto que nela a gente consegue fazer análise de microfoco e chega até na que a gente vai fazer agora de nanofoco. O microfoco vai ser inaugurada mês que vem e a nanofoco, que é a Sapoti, vai ser um pouco mais adiada, vai ser um pouco mais complexo por conta dessa focalização nanométrica que vai ter ali na região de amostra. Então aqui é uma imagem que nós temos sem a cabana. A cabana que nós chamamos, essa aqui, uma cabana de isolamento. Essa cabana
como o Léo falou, tem por conta da radiação, o que prejudica mais para a gente é a radiação a gama, né? A gama ela é prejudicial para a saúde do ser humano, de seres vivos, que pode acabar danificando a saúde da pessoa. Então a gente realiza todo esse isolamento. Posso interromper aí um segundo só? Opa! Primeiro que a radiação gama, quem vai ver, quem já estudou ensaios dos materiais, viu lá a gamma-grafia, a gente discutiu, né, as intensidades dos fótons de raio-x e raio gama, e quem está fazendo ensaios nesse semestre, vai ver no final desse semestre, de gamma-grafia, a gente vai falar uma aula sobre isso, e o pessoal que está no primeiro ano, no próximo semestre vai ver isso. Mas eu parei mesmo para falar que uma das empresas que está construindo algumas dessas cabanas é uma empresa onde a gente tem também ex-alunos nossos trabalhando lá, alunos que se formaram aí com a gente, inclusive um dos alunos se formou junto com o Jefferson, trabalha na empresa que está produzindo essas cabanas. Ah, legal. Chegando agora, chegou a amostra, a cabana deles chegou agora semana passada, retrasada. Legal, bacana. E, pessoal, e aqui a gente tem vaga para. São diversas áreas, tá? Se não fosse, por exemplo, a diversidade que a gente tem na área, principalmente técnica, eu acho que o Sirius nem teria sido construído, tá? Aqui é muito grande a participação que os técnicos têm. Técnico mecânica, eletrônica, automação, técnico informática, e também temos a parte de engenharia, tá? Mas aqui a parte técnica é a que mais predomina mesmo, técnico em química. Tem vários tipos aqui de áreas de atuação, tá? Então é muito importante não só dentro dos Sirius também, mas como o Dimas falou, de empresas parceiras, que aqui sempre tem diversas empresas trabalhando junto com a gente na participação de projetos, no fornecimento de materiais, no processo de usinagem. Nós temos nossa oficina interna aqui para resoluções de problemas um pouco mais rápido, né? Um pouco mais ali entre nós aqui dos Sirius. Só que a maioria dos projetos mesmo que a gente faz em grande escala, que demandam uma resolução de fabricação melhor, um pouco mais, com tolerâncias um pouco mais apertadas, a gente acaba fazendo externamente, tá? Então, nessas empresas externas, acaba tendo também lá grande parte também do pessoal que vem do Bentão, que vem de outros cursos técnicos, que passaram por vocês, né, professores? Dimas, AC, André, Osmar. Todo ex-aluno meu sabe que eu vou seguir eles até quando eu for pro túmulo, né? Então, beleza. Aqui também a gente consegue ter, quando a gente faz a captação desse feixe, o feixe ele pode vir em forma de ultravioleta, raio-x mole, raio-x duro, e a radiação gama não é interessante para a gente, então ela acaba morrendo em paredes de chumbo, em isolamentos como este, e o que mais a gente utiliza é a questão do raio-x mesmo para análise e a questão da ultravioleta. Quando o feixe de luz está sendo usado, né, utilizado dentro das cabanas das linhas, não pode entrar ninguém, não pode ficar ninguém dentro das cabanas. Tem a questão de sensores, né, a questão de segurança para que não fique nenhum operador lá dentro e não aconteça nenhuma catástrofe. Então tem sensores que mede quando você entrou, se ninguém saiu em certo tempo ou até a cabana até a linha de luz ser ativada, isso não vai acontecer. Tem os blocos, né, os interlocks lá que acontecem, que não deixa isso acontecer, tá? Então só quando todo mundo está para fora consegue girar, e porque o raio-x também ele é prejudicial se você ficar ali recebendo uma certa quantia de radiação por determinado tempo, né? Então tem que ter todo esse cuidado. Tá bom? Então, fases aqui no PLL, umas fases de projeto que a gente acaba passando antes de se concretizar, né? Antigamente, quando a gente não tinha ferramentas de simulação, ferramentas de modelagem, você tinha que fazer inúmeros protótipos, né? Era um dinheiro excessivo gastado. Você tem que ter todo um engajamento para fazer esses projetos antigamente, né? Tinha que ter inúmeros e milhares de protótipos até que você conseguisse acertar um. Só que hoje, nas fases que nós passamos aqui por experiência, pelo que a gente vem com o ANSYS, com o Inventor, né? Aqui nós utilizamos o Inventor como ferramenta de modelagem, no Bentão, acredito que ainda deva ser o Inventor, né? Que é utilizado. Para o pessoal da noite é no terceiro módulo. Terceiro módulo? É. E sem falar também que quando eu realizei o técnico, né, primeiro foi o desenho em prancheta, eu acho que é fundamental para entender
de onde você está puxando cota, de onde você está referenciando as coisas, o que você precisa ter paralelismo, o que você precisa ter planicidade. Você fazer tudo isso na mão, você consegue entender e replicar a lógica, né? Porque o mais importante é a lógica e não só copiar coisas de outros desenhos das outras pessoas. Você conseguir fazer isso, porque na parte de detalhamento 2D, isso também é muito crucial saber onde você vai puxar ali as referências, as cotas, se é uma usinagem em torno, se é uma usinagem CNC, onde você vai puxar seu centro de usinagem, tudo mais, para que você não tenha problemas na parte de fabricação e na parte de montagem, que isso gera muita dor de cabeça, né? Então, tudo começa com um esboço, a parte científica que tem uma ideia, junta com a gente, fala, ó, vocês conseguem fazer isso, o que que vocês precisam, e aqui parte pelo menos de quadro, lousas mesmo, pega o quadro branco, rabisca, folha, vem no Paint, e isso tudo vai para um documento, tá? Nós temos documentos desde a parte de esboço até a parte de final de montagem e de finalização de projeto. Depois da parte de esboço, nós vamos para uma parte de modelagem. Essa modelagem, ela é feita uma modelagem 3D, modelagem geométrica, só que isso também é feito através de modelagem de análises térmicas, análises eletromagnéticas, análises estruturais, que é feita, que a gente utiliza aqui o ANSYS. Então, primeiro vem o modelamento 3D, geometria, e depois a gente vai para outros modelamentos de análise modal, para ver a frequência que certa peça, que certo conjunto ele vai começar a vibrar. A análise térmica, um feixe batendo naquele certo ponto, com certa potência, durante quanto tempo vai dilatar, vai contrair, o que que vai acontecer quando contrair, vai desalinhar. Então você tem que ter todo esse tipo de posicionamento e entender o que está acontecendo no seu sistema antes de você mandar fabricar, né? Antes de você pedir o compra, pedir o orçamento, e quando chegar aqui você não tem surpresas, né? Quando você chegar para montar, não tem nenhum tipo de surpresa, porque isso já era esperado de uma simulação e dentro de uma modelagem. Então a gente vem aqui, realiza modelamento 3D. Aqui nós temos imagem de espelhos, aqueles espelhos que eu falei, focalizadores e espelhos posicionadores. Eles passam por esses sistemas, modelagem, tá? E como é que fala? Pensa numa caixinha de sapato, ele é igualzinho a mesma coisa, é um espelhinho, só que ele é descascado em nível atômico e a face dele, a superfície dele, pode ter diversas geometrias para você fazer essa focalização do jeito que você precisa, tá? E esse descascamento nível atômico, ele tem a tolerância de um átomo acima e um átomo abaixo, tá? Então esses espelhos demoram de 8 meses a um ano para ser fabricado um espelho desse para gente. Só uma curiosidade que aconteceu há um ano atrás, quando esses espelhos chegam, por ficarem em condições de ultravácuo, nas câmaras de vácuo, para que você não tenha nenhuma interferência do feixe, porque o nosso ar ele é impuro, né? Esse ar que a gente respira, ele tem várias substâncias, várias partículas ali, que se você pega um feixe e passar pelo nosso ar que a gente respira num ambiente aberto, ele vai colidir em diversas partículas, não vai chegar um feixe puro ali na região de detecção da amostra. Então, para fazer essa limpeza de espelhos também das impurezas, para colocar numa condição de vácuo, fizeram um jateamento de nitrogênio neles, e nesse jateamento, uma das pistolas que jateavam tinha um óleo. Esse óleo ele já era do próprio fabricante que veio. É um óleo comum, deve ser um óleo protetivo ou algo do tipo, e esse óleo foi expelido em cima dos espelhos. Com o tempo foi detectado manchas no espelho, essas manchas vieram do óleo, e os espelhos tiveram que ser removidos e enviados para acho que foi para o Japão para fazer a limpeza deles, por conta de uma coisa que veio de uma pistola de deposição de nitrogênio, coisa que nem se pensava. Mas é isso, né? Com as experiências a gente viu que tem que tomar esse tipo de cuidado, que até partículas de óleo acabam interferindo até num direcionamento e focalização do feixe. Tá, então vamos lá. Esboço, modelagem, modelou, aprovou o projeto, passamos por parte de detalhamento, para depois pedir o orçamento e compra para empresas de usinagem, tá? Após isso, a gente ter apresentado toda a parte de modelagem 3D, modelagem térmica, modelagem modal, é feita uma apresentação de projeto, juntamente com a parte de compras, mostra esse projeto, ele faz tal coisa, ele atinge tal range, e ele aguenta tal temperatura em tais condições. Foi aprovado? Vamos lá, vamos fazer um documento agora de montagem mecânica, passo a passo, porque nós do PLL, a gente chega a um ponto que a gente tem que entregar como se fosse o manual de montagem para a próxima equipe. A próxima equipe que vai pegar isso vai se chamar IMM. Tá? O IMM é Instrumentação, Mecânica e Montagem, se eu não me engano.
Eles que vão pegar, vão validar, vão fazer teste, vão montar, vão colocar parafuso por parafuso. Tudo isso que tem que estar no 3D também, gerado em lista. E nós temos que fazer um movimento. Ó, parafuso 1 na furação tal, parafuso 2 na furação tal, tal coisa encaixa com tal coisa. Essa é a documentação de montagem mecânica. E agora também estamos adotando a documentação de roteamento eletrônico. Roteamento de cabos, conectorização em patch panel. É, tem, tem gente de eletrônica, professor? É só parte de mecânica? Só mecânica. Só Na mecânica? parte de mecânica, que você estava falando aí, teve alguma disciplina que você viu? Como é que você faz um projeto, faz um processo de fabricação para aquele presente que você fez? Você viu alguma disciplina desse tipo aí no seu curso ou não? Ah, eu acho que desde do início do curso ao final do curso foi todo o processo que se tem dentro de um projeto. Por exemplo, começando com o professor que teve, que foi o Osmar, com o Búfalo e com o Vandão, a parte de desenho de prancheta, né, entendimento de um detalhamento de fabricação. Aí depois a gente entrou com a parte da matéria PF1, PF2, PF3, desde a parte de torno, fresa. Você entende se, por exemplo, eu não posso fazer um furo num local que não é possível entrar ali com uma furadeira de bancada, que não é possível entrar ali com um torno, que não é possível entrar ali com um centro de usinagem, com um CNC. Então, todo esse passo a passo do PF1 ao PF3. No PF3 a gente tem ali também a parte de programação, né, professor? Que também isso leva no projeto. O projetista ele tem que ter o pensamento desde a parte de prancheta até a parte de consideração de usinagem. Isso é possível ser usinado? Será que esse aqui é o jeito mais fácil, é o jeito mais barato de ser usinado? Esse material aqui é o material certo a ser fabricado essa peça? Então, isso que a gente viu também no terceiro ano a gente tem a matéria, se não me engano, como chama, professor? Projetos mecânicos, né? Cara, você está querendo que eu vou puxar o seu pé pelo Hã? seu pé a hora que você estiver dormindo, depois que eu morrer? Não entendi. Você quer que eu vou te puxar pelo pé depois que eu morrer? Assim, como é que é o nome da matéria mesmo? Ah, professor, 2019, pô. Mas é isso, é projetos Não mecânicos, pode ser mais lembrei. novinho. Como que é a matéria, pode? É projetos mecânicos Olha mesmo. lá, olha lá. Aí, ó, tá Você que vendo? não tá lembrando, hein, professor? Professor da noite vendo o terceiro módulo agora com o professor Josevaldo. O que é uma matéria que engloba todas as outras matérias anteriores que vieram, né? Parte de modelamento 3D, parte de TecMec, parte de Resmat. Resmat principalmente, que eu peguei o projeto de dimensionamento e fabricação do pórtico. Então essa matéria é bem interessante, sim, para se continuar nesse meio da mecânica, né? Que a mecânica tem um leque muito grande, mas eu sempre gostei da parte de projetos e para mim foi muito importante. E tanto que apresentar na entrevista, que eu já tinha visto isso, ter feito esse passo a passo, acredito que foi o diferencial para ter escolhido eu. Pode ver também como o Gustavo Posa, ele está no mesmo grupo que eu tô. Então, essa opção pelo Bentão e as matérias que proporcionam, está sendo, acho, bem bacana aqui na escolha do CNPEM. Tá? Documentação, o FEMEA também, que é bem importante, que a gente vem sendo utilizado aqui, que é sobre as análises de riscos, né, que pode ter dentro de um projeto, o FEMEA. Os engenheiros aqui, eles que assinam a ART, colocam a assinatura também de FEMEA, para que isso possa passar adiante, tá? E a parte de integração, a integração de instalação, integração de eletrônica e integração de controle. Desde a parte de projetos, o grupo de projetos é a parte que mais interage com todos os grupos dentro do grupo Dell. A gente vai interagir com a parte de eletrônica, quando ele vai pedir informação. Por exemplo, eu escolhi um encoder de modelo tal, de marca tal, de resolução tal. Ele vai me perguntar o porquê, por que que tem que ser esse encoder, se ele já foi comprado, se ele já está instalado, o que que eu pensei para alinhar ele. Isso vem da parte do projetista. A parte de controle, esse daqui vai ter uma resolução você tem um fuso que tem um passo de 2 milímetros. Se eu pensei se a guia ela tem que estar alinhada, como que eu vou alinhar essa guia? Se essa resolução ela vai ter que ser absoluta, se ela vai ter que ser incremental. Então a parte de controle também entra em parte com PLL e a parte de instalação com IMM, se com aquela documentação de montagem mecânica, tá? Então a gente sempre tem que estar ali conversando com todos esses outros grupos. Então não dá pra gente dizer, o PLL morre aqui, aqui vai pegar outro grupo, nunca mais fala com o PLL. Não, isso é impossível. Desde o final, que é a parte de controle, ainda vai conversar com o PLL. E eu acho muito bacana também aqui que a gente tem uma autonomia. Por exemplo, eu consegui pegar um projeto desde o ano passado de estágio, desde escrita no papel até a parte de controle, que a gente utiliza hoje Delta Tal, controladores, controlar movimentação dos motores, movimentação de sistemas, guias lineares.
Então, para o projetista ter um âmbito geral naquela parte do projeto dele. Parte de montagem e teste, só algumas imagens de alguns equipamentos que eu projetei, que eu também realizei a montagem, que eu realizei o controle, tá? E é isso, a última etapa nossa é montagem e teste. Caso a montagem, o teste dê errado, voltamos então para a parte inicial de esboço, modelamento, detalhamento e compra. Então isso aqui vai ciclando até que as coisas batam de acordo com a necessidade de uma linha de luz, para fazer a análise certinha de uma amostra. Bacana. Alguns dos projetos que a gente tem na Sabiá, aqui a gente pode ver o porquê da nomenclatura da linha de luz Sabiá, né? Soft Ray Absorption Spectropy and Imaging. A gente vai juntando aqui S, A, B e A, Sabiá, beleza? E aqui nós temos os sistemas de alinhamento e posicionamento dos espelhos. Conseguimos observar aqui que é uma câmara que fica em condições de vácuo, tá? Ela é toda selada, bem fechada. Aqui é de uma empresa nacional, FCA. O sistema fica lá dentro, faz toda essa região ficar em condições de ultra alto vácuo. Pra você ter uma noção, essa condição de vácuo, pode ser melhor? Ela tem mais vácuo que o espaço, vamos falar assim. Tá? Ela é mais pura que o do espaço. Mais pura que o do espaço, exatamente. Ultra alto vácuo. Então, essas bases aqui, essas pedras que a gente chama aqui, são bases de granito, tá? Por conta da sua densidade, conseguir fazer uma estabilidade muito boa, conseguindo absorver a vibração que existe do prédio e do prédio para todo esse sistema. Então, aqui, quando chegar lá em cima, no sistema de espelho, vai estar tudo muito, muito bem equilibrado, tudo muito bem estabilizado, tá? Aqui é uma imagem com a câmara de vácuo cortada, para dar dando uma olhada por dentro como que é o sistema de espelho, como que ele fica. Aqui é um espelho sendo atuado e aqui é o outro espelho. Aqui é a região de feixe de entrada, região vermelha entrada, saída em amarelo. Ah, eu não quero mais que esse cara focalize para a esquerda, eu quero que ele focalize aqui para baixo. O vermelho aqui vai focalizar e desviar o feixe para o azul. Então aqui nós temos duas condições, dois sistemas de espelho dentro de uma câmara de vácuo da cabana experimental Sabiá, tá? E aqui nós temos a parte de projeto. Esse projeto aqui é o que eu estou envolvido agora, desde o começo até o final das bases, até a parte de modelamento do sistema de espelhos. Então aqui esse espelho ele é colado, é um espelho de silício colado Só uma pergunta. E esses modelos foram feitos com que software? no Inventor. No Inventor. Tudo no Inventor. O pessoal vai começar a ver agora no terceiro módulo. Certo. Obrigado. Tudo no Inventor. E, pessoal, esses modelamentos 3D, você consegue fazer a absorção desde como é que chama o outro, o concorrente do Inventor, Solid. o SolidWorks, isso. Você pega essa conversão, você quer, por exemplo, um item comercial, você quer um motor, você quer uma válvula, você quer algum inserto, você quer algum componente comercial. Hoje isso aqui é muito fácil, isso aqui é muito comum. Uma empresa que não tem para disponibilizar um arquivo 3D, ela sai perdendo, ela perde para uma empresa fácil que já tipo, disponibiliza para você colocar no projeto. Então você entra em contato, a gente entra em contato com a empresa. Hoje em dia o próprio site já oferece, qualquer site que você entra tem lá o arquivo em CAD. Você baixa, vai pegar no seu SolidWorks, vai pegar no seu Inventor e você vem e coloca no seu projeto, porque isso aqui tem que ser considerado, tá? As dimensões geométricas, tanto as geométricas quanto as especificações internas desse item comercial tem que ser considerado no seu projeto para que isso fique o mais próximo possível da realidade quando você for montar e instalar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou sobre os itens comerciais, mas no caso, tanto no Inventor quanto no Solid, você pode, para não ter que pegar todo o projeto que você pode adicionar uma biblioteca no Inventor também, não pode? Pode sim. Aqui nós temos a nossa própria biblioteca de parafusos, de flanges. Então a gente tem o nosso banco de dados que a gente usa, que é o Volt. Ele é da própria Autodesk. E o Volt é o seguinte: tudo fica concentrado lá. Ele é como se fosse uma nuvem. E vamos supor, eu estou mexendo em tal projeto, só eu posso mexer, para não dar interferência de, por exemplo, o Gustavo ele quer mexer no mesmo projeto que eu, só que esse projeto está comigo. Ele não vai conseguir mexer a menos que eu libere no banco de dados novamente. Eu vou jogar lá, o Gustavo pega. E assim também para os itens comerciais. Você vai entrar lá, eu quero parafuso da norma DIN, tal, tal, tal. Você entra, vai ter diversos parafusos, M4x8, M4x12, você pega esse parafuso, usa no seu projeto, para não ter que ficar entrando sempre em sites, entrando em contato com esses fornecedores. Você entra nessa biblioteca rapidinho e pega lá. Dá para montar assim.
Beleza. São algumas etapas do processo que se faz uma montagem de um espelho de posicionamento, ferramenta de deposição de cola. Aqui a gente está fazendo a cura, a secagem da cura da cola num posicionamento que ele está angulado em cima dessa chapa. E aqui no final, a característica final dele, como que ele fica, a aparência de como que ele vai para dentro de uma câmara de vácuo. Tá? Outro projeto aqui da linha é Carnaúba Beamline. Essa é a Carnaúba, é a linha que eu falei que ela é a linha de maior comprimento, 130 metros. E nós temos aqui uma cabana, que é a Tarumã, para realização de experimento em microfoco. E tem a Sapotica para realização de experimento de análise de experimento em nanofoco. A Carnaúba, esse é o projeto que eu tive envolvido no meu processo de estágio. Estou envolvido até hoje por conta de fornecimento de materiais, ainda não chegou para fazer a montagem, muita coisa chegou, falta só uma mesa ótica para chegar. Mas aqui só para ter uma ideia, nós temos o modelamento 3D, pode ver como fica bem parecido. O modelamento 3D de peças, de roteamento de cabos, aqui a gente está aderindo também essa parte de roteamento. Começou no passado, eu tenho levado essa frente de roteamento de cabos, partes pneumáticas, parte de nitrogênio dentro de um sistema. Você consegue dimensionar, ver o roteamento, qual a passagem que vai ter, comprimentos de cabo para outros grupos já cortarem os cabos exatamente nas posições, nos comprimentos necessários. Não precisa chegar um componente, vir uma pessoa esticar esse cabo para cortar, pode ser feito antes. Isso já adianta muito serviço, já adianta muitos processos também. E é legal também se ter um projeto desde essa parte de conectorização eletrônica, que eu vi no técnico eletrônica de Pad Panel, Voice Panel, e colocar, implementar num projeto. Fica um projeto muito mais completo, né, de se olhar numa versão final. Aqui já é a parte de montagem, pode ver aqui os cabos exatamente na mesma posição que a gente esperava, o roteamento, a parte de posicionamento, e o que está faltando é esse cara aqui em verde e azul, teve que ser substituído por conta de prazos por um berço parado até que esse sistema aqui ele chegue para a gente. Tá, mas isso aqui é dentro da cabana, bem legalzinho. Aqui é o projeto que eu estou envolvido, que eu vim levando desde a parte de folha, de esboço, até a parte de controle de movimentação, onde ele consiste em fazer análise da amostra em diversas posições. A nossa amostrinha, ela está bem nesse pontinho aqui, e esse cara grandão aqui ele é um detector, nós chamamos de detector de área PyMega, e um detector pequenininho, um detector de área MobPix. Esses detectores, eles realizam a captação da imagem da amostra quando ela recebe o feixe em diversas posições, e com isso consegue gerar uma modelagem 3D estrutural daquilo que está sendo analisado. Por exemplo, está sendo analisada uma amostra de enxofre, o feixe bate, nosso detector capta, e aí sim, e por aí gera uma análise 3D para o pesquisador que está ali na cabana. Tá, então esse foi o projeto que eu estou envolvido, é fazer esses sistemas de movimentações com guias, fusos, rolamentos para fazer esse posicionamento. Então aqui nós pode perceber que eu tenho dois sistemas divididos aqui certinho. Esse cara corresponde a este e esse outro cara aqui corresponde a esse pequenininho. Tá faltando para a gente só essa mesa. Opa, só essa mesa para colocar esses dois estágios em cima e colocar para dentro da cabana ótica, que vai ficar nessa mesma posição que a gente pode observar, retirando esse cara temporário que existe hoje. Bacana? Beleza. Beleza, então. Como o Basílio falou, é muito importante, só voltando àquele assunto, da gente ter os componentes, né? Porque, que nem ele disse, depois que a gente faz o projeto 3D, a gente tem que enviar o pedido para compra. Então, na hora que a gente gera a lista de materiais, já consta ali qual motor a gente utilizou, de qual marca, qual a quantidade de parafusos que foi utilizado naquele projeto, para na hora de comprar não ter risco de faltar parafuso, de comprar um motor a menos. Que nem falou, o espelho demora, né, quase um ano para chegar. Então, tem coisas que demoram 6 meses, 3 meses para chegar, e se chegar errado, tem que embalar, enviar para outro país, fazer retrabalho. Então, tem todo esse processo também que acaba atrapalhando a gente se a gente não tem. E agora eu vou falar para vocês um pouco do PUI. Né? O PUI é o Programa de Unificado de Estágios do CNPEM, é por onde eu e o Basílio entramos, dentro do CNPEM. Pode passar, Basílio, por favor. Quando eu entrei, essas informações que eu tirei foram do ano passado, porque ainda não saiu o edital desse ano. Então, ano passado, você poderia escolher 3 vagas para técnico.
Então você tinha a Tec 1, que envolvia mais a parte de eletrônica e elétrica dentro do CNPEM. Todas essas vagas elas são direcionadas para os Sirius. Agora, no começo, eu não sei dizer se eles vão abrir vagas no PUI para pessoas de química, outros técnicos para trabalhar dentro dos laboratórios, como o Nano, o Bio ou o BR. Por enquanto está sendo só os Sirius. O Tec 2, que é a parte de vagas de grupos com atividades nas áreas de mecânica, usinagem e linhas de luz, que foi onde eu e o Basílio entramos, é a vaga de Tec 2. E a Tec 3, que é a área de automação predial, HVAC, refrigeração e instrumentação. Então, a primeira vaga ela é mais para a parte de eletrônica, então você vai mexer muito com cabeamento, talvez você entre dentro do COI, para ajudar na parte de motores, você vai ver muita eletrônica de potência, e sempre você vai estar acompanhando, né? Você vai desenvolver provavelmente algum projeto, mas você vai estar muito em acompanhamento com outras pessoas para ver como funciona todo o processo. O Tec 2, que é onde eu e o Basílio entramos, a gente tinha dividido em duas partes. Né? A gente ia para o PLL, que é a parte que a gente está, que é de realmente mexer com o Inventor, que é ficar na sala, e tem a parte de mão na massa mesmo, que é a galera que vai para a questão da usinagem, mexer com torno, mexer com montagem, que é o caso do IMM. E a gente tem o Tec 3, que vai mexer com a parte de automação, é um pouco mais do que o Leonardo trabalha, com essa parte de automação predial, a parte de refrigeração. Lá dentro a gente tem muito problema com trocador de calor, né? A gente precisa de muito trocador por causa dos ar-condicionados. Para vocês terem uma ideia, a temperatura dentro do prédio ela é de 27 graus e eles aceitam uma variação de 0,5 graus dentro do anel. Então, não tem chance de ficar muito frio nem muito quente lá em nenhum dos dias, né? Por causa da dilatação de todos os materiais lá dentro, não passa de 27 graus. Fica cravado, a não ser que dê algum problema com o ar-condicionado, mas de resto vai ficar sempre nessa temperatura. Pode passar, Basílio. Não sei se é 27 ou 24. Acho que é 27, né? Tenho certeza. É uma dessas duas. Bom, as datas importantes, referentes ao ano passado. Então, a gente tem um período das inscrições, que geralmente é agora em setembro. Então, vocês que se interessarem pelas vagas, fiquem ligados, porque né, daqui 2 meses já começa. Ainda não, eu entrei no site hoje, não tinha nenhuma atualização de quando vai sair, se vai ter processo esse ano. A gente acredita que sim, é bem rotativo. Então, o processo ele começa depois que você fez a inscrição. Né? O que você tem que colocar na sua inscrição? No meu ano, eu tive que colocar uma carta de intenção, que foi que foi a professora Dani Stella, de LPL, que me auxiliou a fazer minha carta de intenção. Uma carta de recomendação, que foi o professor Antônio Carlos, que acabou redigindo para mim essa carta. E também o meu currículo. Então, eu tive que criar um currículo, falando um pouco do que eu tinha feito, que no caso era nada até aquele momento, explicar um pouco sobre mim e mandar. Aí, aprovado, você passava para a parte de prova. Então, você tem a parte de prova, que é em outubro. A partir de novembro, você tem as entrevistas e o elevator pitch. Entre dezembro e janeiro, você vai ter a parte feliz. Eita. Você vai ter a parte admissional, que é mais a parte de você enviar os arquivos, né? Então, o que você precisa, se precisa de fretado, onde você mora, seus documentos, para fazer a parte do RH. E em fevereiro do outro ano já começa, propriamente dito, o estágio. O meu começou certinho no dia 1 de fevereiro e eu comecei direto em home office. Né? Tem algumas pessoas que, no caso o MM, que mexe com montagem, eles foram direto, né? Eles não tem como ficar em casa, não tem como você montar os Sirius de casa, eles vão direto para o prédio. Você pode passar, Basílio, por favor? A gente tem as etapas que eu disse são duas mais importantes, que é a prova online e o elevator, né, o pitch. A prova online, elas são questões. No meu ano, eu tive 1h30 para fazer a prova e eram questões dissertativas e algumas de alternativa a respeito de coisas exigidas na vaga. Então, como a minha vaga era para técnico 2, tinha questões de escala de desenho, então em qual escala que estava aquele desenho, se era em primeiro ou em terceiro diedro, qual que era a rosca que estava sendo utilizada em determinado projeto. Então, eram coisas que a gente tem no nosso dia a dia, e também tinha uma redação no final. No meu ano foi um tema de a ciência no Brasil, então você tinha que fazer essa prova e uma redação. Eu já falo desde já, não chutem as provas, não chutem as questões, eles não querem saber se vocês sabem tudo, tanto que eles falam que se você chutar uma questão, né, se você assinalar uma questão errada, você perde menos 1 ponto. Se você deixar ela em branco, você não perde nada, se você acertar, você ganha 1 ponto. Então, eles não querem a pessoa que acerta mais questões ali dentro, ele quer a pessoa que seja justa, né, e que ela mostre o conhecimento dela.
justamente por ter questões dissertativas e não só de alternativa, né? Então não adianta você tentar colar a prova online achando que você já está dentro, porque vem a parte do pitch, que é aí que realmente eles vão te selecionar. O pitch, você tem 5 minutos para fazer uma apresentação de 5 slides sobre você. Então, é correria, você tem que pensar bem nos slides que você vai fazer sobre você, e tente focar mais na parte da parte escolar sua, né? Eles querem também conhecer quem que é o candidato que está por trás daquela vaga, né? Por você estar na escola, eles entendem que talvez você não tenha feito muitos projetos, mas se vocês participaram da Bentotec, coloquem ali que vocês participaram, receberam medalhas, coloquem as medalhas que vocês tiveram. Em outras feiras, se vocês participaram, também é legal você colocar. Se você fez algum projeto fora da escola, suas notas, assim, se você teve algum destaque, é legal você colocar, porque ali você tem que vender o seu peixe. Então, por que eles vão te contratar e não o cara que vai vir depois de você, né? Então, sejam francos, sejam reais ali, tentem otimizar ao máximo o tempo, que nem no meu ano, como eu queria a vaga de Tech 2, eu sabia que eles utilizavam o Inventor e que eu ia mexer com a parte de projetos. Então, eu preparei alguns desenhos que eu tinha feito, assim, de hobby, e eu já anexei lá dentro da apresentação. Então, não é só falar que eu sei fazer os desenhos, mas que eles estão ali, então dá para eles verem que está feito. Então, é legal vocês, caso se interessem pelas vagas, pensarem bem, com carinho, na parte do pitch, né? Como que você se apresentaria para alguém para te contratar em 5 minutos com 5 slides. A prova, ela não é obrigatória para todas as vagas. Eu não sei se as outras vagas de Tech 2 ou Tech 3 tiveram. Eu sei que nas de graduação, algumas não tiveram que fazer a prova, foi direto para o pitch, mas a minha teve. Vocês vão ser comunicados via e-mail, né? Quando que vai ser a prova, qual que é a duração. Separem um tempo, uma internet boa para fazer a prova e verifiquem, porque muita gente acabou esquecendo que tinha 2 partes, que tinha a parte da redação e fez só a primeira parte e enviou, né, essa prova antes do horário. Então tem que tomar cuidado com isso também. Como a gente está em pandemia, ano passado eu fiz ela online, então não sei se esse ano vai ser presencial ou se ainda vai ser online e talvez o pitch seja presencial no CNPEM. Não sei como que vai funcionar, mas fiquem ligados no site do próprio CNPEM ou no site do PUI dentro do CNPEM, que lá eles vão postando as informações, tem como você se cadastrar para receber as novidades e tudo mais. Pode passar, Basílio? Só complementando aqui, o meu foi ano retrasado, né? Chegou a ser presencial ainda, a gente não estava na questão de pandemia, e foi nessas mesmas etapas, né? Só que na questão de prova, gente, era muito. Parecia que eu estava fazendo uma prova do Bentão, só que cada professor tinha colocado uma questão lá, sabe? Por exemplo, tinha leitura de micrômetro, onde tinha o tambor do micrômetro e me perguntava qual que era a medida que estava sendo marcada no tambor de leitura. Aí você tinha que colocar lá a medição e sempre tinha o porquê, que nem o Posa falou. Tem a opção de chutar, só que quando você assinala uma questão, lá sempre tem, pelo menos na minha, tinha o porquê da sua escolha. Tipo, você sabe que aquela escolha é a correta, mas sempre perguntava o porquê, para ver se o porquê que você colocou aquilo. Você vai lá e colocava, porque o tambor parou na marcação tal, após tantos milímetros, e colocava ali certinho. Aí depois tinha processo de fabricação, leitura de posicionamento de vista de peça, parte tinha tradução de um texto em inglês para o português, tinha toda essa parte e era muito similar tudo que eu já tinha visto no Domentão. Então, aproveitem bastante cada matéria, que é bem tranquila essa provinha, e a questão do elevator pitch também. Se colocar que em PF você soube usinar aquelas peças que passam para a gente, na parte de projetos mecânicos, soube projetar, a parte de resmate, sabe fazer o cálculo, um dimensionamento de uma viga, por exemplo, saber calcular um momento e, e uma força, por exemplo, coloca tudo lá, que com certeza o Bentão está sendo bem observado aqui pelo pessoal. A gente sabe porque eles falam isso pra gente, né? Eles falam que tem certos colégios que só sabem fazer a parte de fabricação, que só sabem colocar a mão na massa. Tem certos colégios que só sabem fazer a parte teórica, a parte de cálculo, mas não sabem uma parte de processo de usinagem, uma parte de projeto, uma parte de trabalho em coletivo, trabalho em grupo, que vocês olham bastante também, e falam que o Bentão sabe mediar muito bem essas duas partes para ser um bom técnico e para estar ingressando aqui no CNPEM. É nóis, né, cara? Oi? É nóis, né? Nós, Aí nesse dia da prova que você fala, puta merda, ainda bem que o professor me encheu o saco, hein? Se ele tivesse sido maneiro, amigão, ele tava na roça agora.
Você tem noção, Então, nessa prova eu gabaritei na prova. Foi a nota e, tipo, no dia eu lembro que tinha muito, sem querer fazer comparações nem nada, tem professores que dão aula em outros colégios, mas tinha muita gente do Cutuca que chegava lá e meio que ficava colocando, meio que intimando as pessoas, sabe? Colocando medo, falando que ia ser muito fácil, que sabia calcular, calculava não sei o que e tal. Só que na hora que chegou lá, tinha muita gente coçando a cabeça, sabe? Com coisa muito fácil, por exemplo, uma leitura de micrômetro, uma leitura de paquímetro, uma conversão, eu lembro que tinha conversão de polegada para milímetro, algo também que se você pegar a base, que nem o professor falou, aplicação de prova e pegar no pé não é por mal não, é só porque não precisa mesmo, né? um dia você vai precisar. Já É tô isso. precisando, né, professor? A parte de conversão cai bastante. A minha também caiu isso. A minha caiu também uma questão que tinha uma peça de, tipo um tarugo de usinagem e tinha uma medida faltante. E você tinha que calcular. Então, é o que É, acontece bem no UFSI, né? Que às vezes você tem aquela cota ali que você não sabe, você tem que calcular na hora e usinar. Então, é. isso cai bastante. Eu tinha cálculo, por exemplo, cálculo de RPM, dava ali as informações e pedia para eu calcular RPM, por exemplo. Eu só tinha que saber a fórmula de cálculo de RPM. Então, bem mamãozinho, sabe? Se levar a sério, se considerar fazer o curso bem legal, duas opções, né? Ou você leva, vai levando na barriga e pega o seu diploma, ou você tira legal que vai ter bastante proveito e bastante o que colher, né? E o que o Posa falou é bem bacana também, a parte de projetos. Participa de Bentotec, participa de feira. Até o Antônio Carlos está aqui, a gente fez um projeto bem legal, né? Tem 2 títulos brasileiros aí de feiras brasileiras para colocar no dia da apresentação, que foi a Febrace e a Feira Brasileira de Jovens Cientistas, né? 2 feiras, a feira da Dow Chemical que a gente teve em Jundiaí também, que classificou a gente para a feira brasileira. Então, muita gente tem muita boa ideia, mas não tem uma atitude ali, não tem um ânimo, prefere ficar, não sei, fazendo outras coisas do que focar um pouquinho ali, 1 aninho, 2 aninhos ali, focando num projetinho legal, vai colher muitos frutos ali pra frente, sem falar que eu aprendi desde a mecânica, eletrônica, programação, que hoje no serviço eu consigo usar na parte de controle, que nem eu vi um participado, controle com Delta Tal, utiliza a linguagem C+, parte de montagem, que eu fazia montagem nas aulas de processo de fabricação. Então é isso que eu acho que eu tenho para passar de experiências que eu vim desde do estágio até a parte de contratado, tá? O que eu consigo passar é que, assim, sejam bem enérgicos, sabe? Tipo, tome iniciativa. Não espere, tipo, por exemplo, quando vocês passarem, seu orientador pedir uma coisa pra você, tentem falar, ó, eu consigo fazer isso. Né? Ele vai chegar e às vezes perguntar, ó, você consegue me ajudar nisso? Se você, às vezes, não souber, fala assim, ó, me dá 2 dias que eu aprendo e eu te trago o resultado amanhã. Né? Amanhã não, daqui 2 dias. Então sejam enérgicos em relação a isso, né? Não fiquem esperando a maré bater para vocês sair da água. E aproveitem o máximo dessa questão de trabalho em equipe. Lá, como o Basílio falou, é trabalho em equipe puro. Né? Se às vezes perguntam o que aconteceria se o Sirius destruísse. A gente ia construir de novo, né? Porque foi a gente, né? Não a gente propriamente, mas foram os brasileiros que construíram. Então, tá tudo na cabeça. E não tá na cabeça só de uma pessoa. Né? O conhecimento lá é passado dia a dia. Quando eu entrei, o Basílio falou, pô, você vai ter que gostar de aprender. E é justamente isso. A cada dia você aprende alguma coisa ali. Seja com um pesquisador que você encontra num corredor para conversar, seja com alguém de outra área que você precise para fazer algum projeto e se precisa de alguma especificação. Então, se você gosta de aprender, ali é o local e você vai aprender todo dia. Alguma coisa ou outra você vai aprender, né? Você não sai o mesmo que você entrou. Né? Então, eu nunca tinha feito nenhuma peça para produzir, né, num torno CNC. Então, quando eu comecei lá, eu comecei só com detalhamento 2D. Então, chegava a peça para mim, eu detalhava. E o que era mais divertido era que era uma pessoa que, então, foi o pesquisador que pediu aquele suporte, por exemplo, foi um projetista que fez, era eu que detalhava, era outro cara que ia fabricar e outro totalmente diferente que ia instalar. Então, assim, é uma pequena peça que passou pela mão de muita gente e você tinha que passar o que aquela peça queria. Então, o cara detalhou, precisa de um tratamento superficial na peça, vai precisar de uma têmpera, vai precisar tirar canto vivo, vai precisar pintar, vai precisar passar algum tipo de, sei lá, alguma cera, tratamento com UV, alguma coisa específica, vai ter que furar de novo. Então, tudo isso vai para o detalhamento e o cara que fabrica, às vezes, ele manda mensagem para mim, que lá no CNP é o Costa. Ele fala, ó, dá para trocar essa chapa aqui por outra, que essa aqui a gente não tem no centro.
Então dá para trocar, sei lá, um aço inox por um duralumínio. Aí você via com o projetista, ele fala, beleza, você troca. Então as matérias de TecMec foram muito essenciais para a gente conseguir ter essa noção dos materiais que a gente tem ali. Então nem tudo precisa ser feito de aço inox, dá para fazer coisa em alumínio, dá para fazer coisa em aço inox, dá para fazer coisa em aço carbono, que nem os espelhos são feitos de tungstênio, se eu não me engano, é tungstênio, Basílio? Depende da condição, mas normalmente é em VAR ou alumínio. Um material que chama em VAR. Então você tem tipo esses materiais, você tem a parte que nem ele falou de projetos, então você tem que saber do desenho, o que foi feito até chegar naquele desenho, quais foram os cálculos, se está usando um coeficiente de segurança ali, de resmate, se está feito para ser no pelo ali, se colocar uma carga a mais vai quebrar tudo, destruir. Então tudo isso entra a parte de custo de organização industrial. Então como você vai fazer um fluxo de trabalho ali? Né? Então tem um gráfico de Gantt ali que a gente vê a organização, o que cada um vai fazer certinho, as etapas, que nem passou da nossa parte, vai fazer um FEMEA. Às vezes alguns projetos voltam, né? Então chegou no FEMEA, deu um problema, volta desde o começo e refaz. Na hora que você for mandar para alguém fabricar uma peça muito complexa, às vezes é legal você fazer um vídeo no Inventor de uma explosão, né? Porque lá é tipo um Lego, só que sem manual. Né? Você vai ter que alguém vai ter que montar aquele conjunto e não vai ter um manualzinho falando peça por peça. Então, é legal que todo mundo lá é muito interessado em aprender, em compartilhar os conhecimentos. Então, eu estou iniciando ainda, então não tenho muito para contribuir, então estou aproveitando o máximo para aprender, tirar dúvida. E, assim, se vocês realmente querem estar lá dentro, o que eu dou para vocês é se joguem, assim, né? Que nem o Basílio falou, nas oportunidades de feira, aproveitem bastante os professores, principalmente inglês, é uma coisa muito recorrente lá. Eles me perguntaram na entrevista como que estava o inglês. Então, nem que você saiba o básico, muitas das coisas ali vai chegar para vocês em inglês, seja manual de peça, de motor, as apresentações, a maioria é com slide em inglês e apresentação em português. Então, você tem que ter uma noção de algumas coisas ali. Alguns experimentos são feitos em inglês, alguns pesquisadores de lá do centro são de outros países, então o jeito de você se comunicar com eles ou você faz Libra, né, ou você utiliza o inglês para se comunicar com eles. Então é bem interessante isso e saber ter calma, né? Tipo assim, vai chegar às vezes uns problemas, você vai achar que você não consegue resolver de primeira e vai tendo calma, vai pedindo ajuda, que aí você consegue resolver. Léo, quer complementar mais alguma coisa? Pô, galera, eu acho que é isso mesmo. Eu não tenho ouvido tanto com essa parte de mecânica, montagem. Meu negócio é mais código mesmo, é mais tá observando dado, tá olhando informação assim, mas eu acho que isso é até uma oportunidade para vocês verem que o CNP ele não está fechado em uma coisa só na projeção, no projeto, na montagem. Ele vai além disso, mesmo com a máquina não estando 100% finalizada, a gente já tem muitas coisas rodando. A gente tem diversos sistemas que hoje estão lá atuando nas mais diversas áreas. Então, pessoal, tipo, eu sou bolsista de iniciação científica, entrei pelo programa que a gente chama PIBIC, que é Programa de Incentivo à Iniciação Científica Brasileira. É um programa que também ocorre todo ano, é bem parecido com o PUI, tem o processo de entrevista, o processo de prova online, o processo de inscrição, mas é mais voltado para a pessoa que já está na graduação, assim, e já é mais voltado para a pesquisa mesmo, para a parte de se debruçar sobre dados, olhar sobre informações. Mas eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que se vocês continuarem caminhando bem, prestando bastante atenção nas aulas, focando bastante nos seus objetivos, correndo atrás do que vocês desejam mesmo assim, vocês vão chegar longe. E é isso, galerinha. Qualquer coisa, eu posso deixar meus contatos com vocês aqui. Se tiverem alguma dúvida, entrar em contato comigo, tanto com o Gabriel, acho também que eles estão à disposição, Gabriel, Gustavo. Mas eu acho que no geral é isso mesmo. Foi só se desse, a gente ficaria 3 dias aqui falando e ainda não daria conta de terminar tudo que a gente tem para falar, tudo que a gente faz, tudo que a gente tem de experiência. Mas se tiver algum interesse da turma de dividir, hoje vamos falar de sistemas de espelho, vamos falar só da linha Mogno, só da linha de Sabiá, estou à disposição. Vamos falar só do grupo PLL, o que ele realmente faz, o que um projetista tem que ser considerado.
eu estou total à disposição também. O contato, professor Dimas, professor Antônio Carlos, todos os professores basicamente ainda mantêm contato com seus alunos, né? Que nem o Dimas falou depois da formação, tá? Agradeço o tempo que cederam para a gente para estar conversando com vocês, fazendo essa apresentação. Acho que é muito legal, fiquei muito empolgado quando falou de voltar e dar essa devolutiva para o próprio local que deu todo o suporte para a gente, toda a parte de estudo, e que hoje a gente está trabalhando no Centro Nacional de Pesquisa é porque a gente teve bons professores, né? E um ótimo local também para que incentivou a gente também, até chegar aqui. Bom, pessoal, eu tenho muito a agradecer para vocês, a presença de vocês três aqui. Pena que o Jefferson não compareceu. Eu queria só que o Wellington falasse 2 minutos, Wellington Oliveira. Abre o microfone aí e fala com a gente. Ou tá sem mic? Se quiser digitar também. O Wellington estava aqui até agora. O Wellington está estagiando aí também. Eu falei com ele semana passada. Uma pergunta que faz tempo já, inclusive, agora que eu vi, só eu que não estou entendendo nada. Então, isso daí, o André acabou de entrar, né? Então, o André realmente está na primeira semana de aula. Não teve uma semana de aula ainda. Então, isso é para ele ver o que ele vai entender daqui a pouco. Então, o pessoal que está entrando no primeiro ano, eles estão falando, né, um monte de coisas que falaram aí que para vocês por enquanto, grego, latim. Daqui a pouco vai fazer parte do cabedal de conhecimento de vocês. Quem está aqui ainda do primeiro módulo, daqui a pouco vai entender, começar a entender cada vez mais o que foi dito aqui. E eu vou, né, encher o saco ainda desse trio e do Jefferson, que deu cano na gente, e do Wellington, para a gente repetir essa conversa, talvez com foco em coisa mais detalhada, né, fazer alguma coisinha de meia hora sobre alguma coisa mais detalhada, porque eu acho importante a galera ter noção do que vai encontrar, do que pode encontrar pela frente. Vocês estão, sei lá, numa área super privilegiada, assim, no sentido de potencial de crescimento como técnico, como engenheiro, como cientista. O potencial de vocês é enorme, o lugar que vocês estão é enorme. E por que essa porta foi aberta? É o Bentão, né? O Bentão está aí. Depois vou pedir para vocês gravarem um videozinho de 1 minuto falando, eu estou aqui por causa do Bentão, porque é para a gente né, propagar o nome. Né? O Bentão tem que ir para as cabeças. Porque Campinas não conhece, cara. As pessoas em Campinas não conhecem o Bento Quirino, não tem ideia. Assim, é lógico que tem as pessoas que conhecem, mas as pessoas acham que o Bento Quirino confunde com o Bentinho. O Wellington deu ar da graça aí, falou que ele está sem mic e que realmente o que vocês falaram é isso aí mesmo. O Wellington ainda está no terceiro, né? Então ele está aproveitando, ligando as coisas que ele está aprendendo com as coisas que ele está vendo lá. É mais legal ainda. Então, pessoal, mas a gente tem que parar agora, infelizmente, porque o segundo bloco a gente vai ter aula. Tá. Eu agradeço demais para vocês. Eu queria ver se tem algum professor que quer falar aí. A gente tem mais 2 minutos para falar, porque senão o pessoal não vai ter nem tempo entre a palestra de vocês, fazer um xixi e voltar para a aula. Tem alguém que quer falar mais alguma coisa? Antônio Carlos, Vanderlei? Ô, Vandão. Fica à vontade aí. Estende essa palestra para o resto da escola, para as outras áreas técnicas. E o Vanderlei? Ela não é só restrita à mecânica, né? Não. Pode abrir para os outros cursos também. Olha, parabéns para vocês. Foi muito gratificante ver vocês já profissionalmente desenvolvendo, sabe? Vocês foram brilhantes na escola. Merecem em futuro realmente... vocês vão caminhar muito mais, isso eu tenho certeza. Pessoal, obrigado pela noite que vocês nos proporcionaram, sabe? Eu só vou pedir uma licença, então, para o Obrigado, Léo, Vanderlei. Gustavo e para o Basílio, se eu posso depois baixar foi filmado, né? Foi gravado isso daqui, se eu posso
baixar essa gravação, a gente pode depois editar junto, tal, dar uma cortadinha em alguma aresta que a gente acha necessário e disponibilizar para todo mundo. Só para... Eu falei em cima do Vanderlei, porque eu sou uma pessoa ansiosa, né? Eu não espero as pessoas acabarem de colocar o pensamento e eu começo a falar em cima. Eu só queria dizer, Vanderlei, eu estava falando em cima de você, me desculpe, que eu ofereci esse tempo, nesse espaço aqui, para todos os professores, para todos os coordenadores de curso, inclusive o coordenador do curso do Léo, que é o Adriano, os coordenadores de eletrônica, de eletrotécnica, de administração, e nenhum outro coordenador se interessou em disponibilizar essa palestra para a equipe deles. Poderiam estar aqui também o pessoal das extensões, do ERCI, do Glicério, da outra extensão que esqueci agora o nome, mas infelizmente ninguém se interessou. Eu acho que perderam uma palestra fantástica. Eu só vou pedir depois para o Basílio, para o Pós e para o Léo, primeiro para encher o saco do Jefferson, depois procurar o Wellington lá dentro, formar já dar uma mesa de truco com um assistindo de Urubu, para vocês fazerem uma palestra sobre linkando o Bento Quirino com o Sirius, mas no estilo TED, sabe? 20 minutos de palestra. Todos vocês acho que já assistiram uma palestra do TED, né? Sim. Quem não assistiu. Então, faz uma palestra tipo TED, para você chegar a falar 20 minutos direto e depois abrir para pergunta. Beleza? Foi fantástico. Não estou criticando essa, não. É que eu queria ter uma curta para pôr na internet, para disponibilizar na internet. Sim, pessoal, muito obrigado e até logo. Vou esperar vocês se despedirem aí, a gente está saindo. Beleza. Obrigado, gente, pela Pessoal, presença. obrigado, viu? Valeu, Se tiverem dúvidas, pode chamar a Valeu, gente. meninos. Sucesso. Se vocês estão assim, com essa motivação, com esse empenho todo aí, pode ter certeza que é culpa do processo, do projeto que vocês têm de levar a cabo todo o desenvolvimento da vida de vocês. Um projeto de vida. Parabéns, tá bom? Obrigado, tem alguém professor. querendo falar aqui, ó. Tem alguém levantando mão levantado. Eduardo. Pode fazer, Eduardo. Boa noite aí. Primeiro queria parabenizar os meninos. Parabéns, apresentação super bacana. Eu gosto muito assim dessa parte científica, sempre me interessei bastante. E eu queria saber se a gente pode fazer visita no Sirius, se tem algum programa desse tipo aí pra gente visitar e conhecer. Tem sim essa conexão já de Bentão com os professores que a gente tem, dá para realizar assim. Nesse período agora é meio complicado, né? Então, se a gente esperar mais um pouquinho aí, acredito que ano que vem todo mundo já tiver pelo menos uma primeira dose, precisa tomar a segunda, vai se abrir para visita. E aqui nós temos também a feira que é a Ciência Aberta, que aqui tem a apresentação de todos os laboratórios e projetos que são desenvolvidos aqui, que é muito show também. Acredito que ano passado, 2020, quando ia ter o Bentão, também estava sendo cogitado para vir com todos os alunos. Teve a pandemia, mas tem sim, Bruno. Bruno não, né? Eduardo? Eduardo. Isso. Tem chance sim, tá? Tranquilo, mas só passar esse período complicado que a gente está tendo, mas aí portas abertas. Ciência salva a vida. Vacinem aí, galera. Vacina aí que eu quero visitar o Sirius, pelo amor de Deus. Obrigado, meninos. Boa noite. Escreve pro estágio lá, falou? Pessoal, e além do estágio, a gente está com muita vaga aberta para ser CLT, viu? Sem ser estágio, para entrar diretamente já como CLTista. Manda aí que eu coloco nos grupos de WhatsApp da galera. Tá. Eu sempre venho mandado, mas eu coloco lá. Deve ter só umas 50 vagas abertas só, mas tem sim, viu, gente? 10. Quer falar alguma coisa também? Por favor, Osmar. Osmar, na linha. Eu queria parabenizar todo o pessoal, você, Dimas, que organizou essa palestra. Eu quero dizer que isso aí que foi apresentado é um assunto muito motivador para o restante da escola. De alguma forma, a escola precisa assistir essa palestra
e sentir que, com o que eles estão aprendendo e desenvolvendo na escola, eles vão poder realizar alguma coisa parecido com isso, com o que os nossos alunos aí já estão realizando aí no laboratório. Então, fica aí o meus cumprimentos, minha parabenização, e agradecendo os meninos aí que se prestaram a fazer de tão boa vontade uma palestra saudável do ponto de vista educacional. Tá bom? Era só isso aí que eu tinha a dizer. Pô, maravilha, Osmar. Fico bem, bem feliz em ter esse feedback. A gente vê que a gente quer dos dois lados, né? Como aluno e como professor. Tudo isso que a gente passa para vocês e no passado vocês passaram pra gente, só que a gente ainda era meio, como é que fala? Como você fala, Dias, meio crianção ainda, não estava muito maduro para ficar entendendo, né? Eu falava que vocês entraram, vocês iam sair quando vocês se formassem, vocês iam estar entrando na adolescência. Uhum. E agora que você já tem 2 anos de formado, olha para trás e vê se eu falei mentira. Mas Quando você saiu, você era um adolescente. Quando você entrou, você era criança. Não é isso, Posa? E lembrar, Dimas, o pessoal todo aí, que a minha aula principalmente, começa agora na sequência e vai até umas 10 horas aí, tá? Para o pessoal não fugir. Vamos dar um tempinho aí, lavar o rosto, beber uma água, fazer o que tem que fazer e vamos voltar para a atividade. O pessoal do segundo módulo também, eu entro agora com resistência dos materiais. Eu não sei se o Josevaldo ainda está aqui. O professor Josevaldo é quem dá o... Tá, sim. Estou sim, Dimas. Então, você vê como é que é, Josevaldo? A gente forma os meninos e, de repente, eles estão mais na frente do que a gente, né, cara? Exatamente. Dá gosto de ver essa apresentações assim de um excelente nível. Eu não tive a oportunidade de conhecer os alunos, né? Que agora são profissionais. Você conheceu o Jefferson, maioria. Oi? tocando na gente. Eu tive aula, professor Josevaldo. Você conheceu o Jefferson? O Jefferson eu lembro, isso mesmo. Mas dá gosto de ver, até porque eu até costumo dizer, né? Essa é a razão de ser do professor. Essa é a razão de ser do Bento Quirino. É ter esse resultado, é ver vocês trabalhando, e no final das contas, o objetivo nosso é ver um ser humano feliz, é transformar a vida das pessoas. Vai muito além da formação técnica, é formar um ser humano feliz. E aí dá gosto de ver o resultado, ver que vocês estão felizes, se desenvolvendo. Puxa, é extremamente motivador para ambos os lados, para o professor e para os alunos que estão assistindo, tenho certeza disso. Parabéns. Bom, obrigado para todo mundo. Eu vou derrubar a reunião, porque senão a gente fica conversando aqui até meia-noite, né, cara? É muito bom rever vocês. Qualquer dia, Posa e Basílio, qualquer dia vamos fazer uma reunião virtual com a galera, só que aí, como já uma boa parte do pessoal já não tem mais o Teams, a gente vai ter que fazer através do Google Meet, né? Aham. Vamos ter um dia. Eu fecho. Eu e aquela turma é bem unida ainda, professor. Quase todo final de semana a gente tá se vendo. O pessoal é bem bacana. Cara, eu acho que eu falei isso para vocês, né? No grupo. Que a amizade do colégio técnico é amizade pro resto da vida. Tá dando pra sentir nesses 2 anos ainda tá a mesma coisa que se tivesse em 2017 e acabaram de entrar na sala. Daqui 40 anos vocês vão estar fazendo churrasco junto, galera. Pode ter certeza disso. Aí sim, só picanha que eu vou. Sim. Eu do que eu saí do colégio técnico já tem quase 40 anos. Na verdade, um pouquinho mais de 40. Tem até professor junto, né? Então. Beleza, pessoal. Vou derrubar a reunião porque vocês sabem que eu sou de conversar demais, né? Abraço para todo mundo. Muito obrigado para quem esteve presente. E a gente se volta a se conversar. Vou pedir para vocês fazerem essa palestra durante o dia. Vou parar de falar e vou derrubar a reunião. Tchau para todo mundo. Falou. Parabéns. Tchau. Abraço. Tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, gente. Boa noite.